Boa noite, pessoal, tudo bem? Ai, ai, o meu celular, quando você faz assim, ó, ou faz movimento, ele começa a gravar, né? E eu gosto de fazer umas caretas, a gente começar assim, e daí fiz isso e ele, temporizou pra começar a gravar, então bora, vamos começar a gravar mesmo assim. E ai, ai, chegando ao fim do meu inferno astral, eu tô muito feliz, já sinto a luz, já consigo ver a luz no fim do túnel. Gente, inferno astral não é brincadeira. Nem todo mundo é obrigado a acreditar, mas olha, gente, não dá pra ignorar, não. Não dá pra ignorar, não. Mas vamos lá, pessoal, deixa eu encaixar essa luz aqui, acho que é melhor. Tô num canto diferente do escritório aqui hoje, com a mesinha e pá. Não consigo dobrar as pernas direito. Tô meio travando aqui com a minha escápula, minha torcicolo. Tá tudo bem. Tudo bem, né? Meu Deus, minha vida é muito melhor do que eu pensava. Brilha prosperidade, brilha prosperidade. E, bom, gente, eu gostaria de pedir sugestões de tema, né? Eu acho que eu nunca fiz isso aqui no canal, mas eu gostaria de falar com vocês, quem me assiste, quem acompanha, eu assisti alguns vídeos aqui. Se tem alguma sugestão de tema, se queria que eu trouxesse algum assunto aqui específico, né? Comenta aqui, ou quem tem meu WhatsApp também me manda no WhatsApp, pra gente ter ideia de saber o que as pessoas querem, né? E estão buscando ouvir, né? A internet hoje, ela virou um lugar de muita informação, mas também que acaba se tornando perigoso, né? Então é muito importante que a gente tenha vá buscar, né, informações em lugares seguros, né, de fontes seguras, e tome muito cuidado também com as informações que a gente passa, né. Realmente hoje é muito acessível, muito fácil ligar uma câmera e gravar um vídeo assim como eu tô fazendo aqui, e acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, que talvez nem todos vejam dessa forma, mas é uma responsabilidade muito grande você produzir um conteúdo, que de fato tenha um conteúdo, né, que tenha um embasamento, que tenha um propósito, enfim. E é isso que eu busco aqui no canal, né? E hoje, a gente tá no dia 14 de setembro, né? Todo domingo eu posto aqui no canal. A mensagens de luz, ele veio de um chamado que eu recebi de levar essa mensagem de busca, né, de autoconhecimento, de amplitude de consciência, que eu tenho buscado na minha vida nos últimos anos, e você também aí pode estar querendo iniciar esse teu processo de busca interior, de autoconhecimento, enfim. Então, se você chegou até aqui, não é por acaso, né? Então, a gente tem um propósito nisso, então que vocês possam aproveitar esse conteúdo, ok? Então, como eu disse, 14 de setembro, Setembro Amarelo, então se fala muito sobre a questão, né, trabalha ações contra o suicídio, e a gente vê crescendo muito o suicídio, principalmente entre jovens, inclusive por conta de coisas relacionadas à internet, né? Então, de desafios desses jogos, de vazamento de imagens, né, de nudes, de vídeos e coisas íntimas, enfim. E aí as pessoas não sabem lidar com isso muito bem e acabam atentando, né, tirando a própria vida. E isso é muito sério, esse é um caminho sem volta, né, e que espiritualmente também tem um peso muito grande quando se interrompe a vida. A vida é um dom, a vida é um presente de Deus, e a gente, antes de encarnar, a gente pede muito, é algo que a gente deseja muito, que a gente entra numa fila gigante e tem o privilégio de ter essa oportunidade de voltar aqui para fazer diferente, né? Mas aí vem o véu do esquecimento e aí a gente simplesmente não lembra mais o que a gente combinou antes de vir. Outra vez, você não é obrigado a acreditar nisso, né? Mas essa é a minha visão, esse é no que eu acredito. Não falo aqui de religião, e sim de espiritualidade. Me identifico como universalista. Então, sou batizada, criada, né, na Igreja Católica, tenho minha devoção à Nossa Senhora, enfim, tenho todos os sacramentos, mas com o decorrer da vida eu vi que eu não me encaixava nessa caixinha, aquilo ali não fazia muito sentido para mim. E aí, conhecendo o universalismo, eu vi que fazia sentido para mim, então
É assim, dessa forma que eu me identifico hoje, né? Mas voltando ali pro Setembro Amarelo, o que leva uma pessoa a tirar a própria vida né, a atentar contra a própria vida? Isso chega num limite. Uma vez eu ouvi num grupo de um psicólogo, né? Um psicólogo que já atendia casos, né, de pessoas que tentaram suicídio. E ele falou, é uma dor tão grande, é um vazio tão grande que a pessoa simplesmente quer acabar com aquilo. E ela acha que tirando a própria vida ela vai acabar com aquela dor. Pois bem, essa dor não acaba, tá? Depois que se consegue isso, né? Digamos que você tenha coragem de ir lá e tirar a própria vida, a dor não acaba. E também a dor para quem fica é muito grande, né? E aí a gente descumpre também um trato espiritual, um acordo que a gente faz antes de vir para esse mundo, e a gente acaba com esse plano todo, né? A gente antecipa isso e isso dá vamos colocar aqui uma pena, né? Uma consequência muito grande no nosso plano espiritual. Então não é vantagem, tá? Não é vantagem. Mas o que leva a pessoa a chegar nesse ponto? Né? A solidão, a depressão, não saber lidar com as suas emoções. E aqui, não sei se vocês perceberam, se você já assistiu mais de um vídeo aqui no canal, que a gente eu falo da minha vida e eu falo de coisas, de percepções que eu tenho de vários temas. E os princípios aqui do Caso de Luz e do Mensagem de Luz, eles nos ajudam muito, muito mesmo a lidar melhor com os nossos desafios, com as nossas dificuldades e com os nossos problemas. Então, sim, esse é um conteúdo que melhora a vida das pessoas e é por isso que eu faço esse conteúdo todo domingo. É um compromisso que eu tenho comigo e com Deus. Já falei isso aqui no canal. Então, eu não tenho uma audiência muito grande, eu não tenho vários seguidores, ainda não tenho. Mas eu vejo que esses temas que eu trago aqui são muito importantes, porque são temas que fazem diferença na minha vida. E conversando com pessoas, indo na casa de outras pessoas, convivendo com pessoas em festa de aniversário, festa de casamento, em rolê com as amigas, eu percebo que todo mundo passa por dificuldades. Às vezes, essas dificuldades são diferentes das minhas, né? Por exemplo, eu tenho uma facilidade com a questão de gestão financeira. Mas a gestão emocional, relacionamentos, maternidade, tudo isso, tem gente que é muito melhor do que eu. Porém, eu tenho essa visão terapeuta, né? E também por conta dos estudos que eu faço, dos conteúdos que eu vejo ligados à espiritualidade, onde eu vejo um pouco além das dificuldades. Eu vejo que a dificuldade vem para me ensinar algo, é algo que eu preciso passar por aquilo. Então, minha percepção dos desafios, ela mudou um pouco devido a essa trajetória de estudos que eu tenho. E lembrando que estudos é o nosso 8º princípio aqui. Vamos relembrar então os nossos 8 princípios para que a gente possa continuar esse vídeo aqui falando do Setembro Amarelo? Então assim, meu povo. Primeiro princípio, elogio e gratidão. Segundo princípio, oração. Terceiro princípio, conexão. Quarto princípio, conversas saudáveis. Quinto, capricho. Sexto, governança. Sétimo, caridade. E 8º, estudos. Esses 8 princípios facilitam e muito a nossa vida, a nossa rotina e nos trazem hábitos muito mais saudáveis. Cris, o que isso tem a ver com o Setembro Amarelo? O que isso tem a ver com tentativas e índices de suicídio? O que acontece quando a pessoa chega nesse extremo de ter coragem de tirar a própria vida é onde ela não vê mais saída. Ela chegou no limite dela, de exaustão. E muitas vezes ela não conseguiu pedir ajuda, né? Não teve uma rede de apoio, não conseguiu externalizar isso por dificuldade mesmo, por estar muito lá no fundo do poço. Enfim, os motivos são inúmeros, tá? Mas eu vou falar aqui do que eu vivo e do que eu trago aqui no canal com esses 8 princípios como base desse conteúdo, beleza? Então, assim, elogio e gratidão. Vamos passar, né? O elogio faz muito bem. Você conseguir identificar a qualidade nas pessoas. Isso faz com que você não sinta... Não é ter uma inveja, sabe? Invejinha branca, invejinha boa. Isso não existe, gente. É você admirar as pessoas e conseguir ver as qualidades dela. O que isso ajuda? Isso ajuda na sua convivência. Isso ajuda em você reconhecer as coisas boas das pessoas que estão à sua volta,
né? Então, você reconhecer essa coisa, às vezes a pessoa tá ali fazendo aquilo, ela nem percebe que ela é boa naquilo, você fala, nossa, que maionese boa que você faz, hein? Nossa, ou nossa, que bonito teu cabelo, como teu cabelo ficou boa essa cor do seu cabelo, né? Ou nossa, como você é delicada, né? Como você tem um toque suave para fazer uma massagem, ou como você cozinha de uma forma bonita, como sua comida tem um tempero gostoso, enfim, elogios de pessoas que nos servem ou de pessoas que estão à nossa volta e que às vezes não são, muitas vezes não são acostumadas a ser elogiadas. Gratidão, gente, gratidão, viver com gratidão faz toda a diferença. A expressão de gratidão, e isso ajuda muito no exercício que eu faço, que eu já falei aqui no canal, que uma vez, em uma refeição do dia, eu faço elogio e gratidão com a minha família. E isso é muito legal. E isso eu ensino pro meu filho, às vezes ele reclama, ai mãe, precisa fazer de novo. Eu falo, filho, todo dia é dia de agradecer. E como as pessoas, você vê como as pessoas te percebem, você agradece, você vê quantas coisas tem para agradecer. Quando você começa a fazer o elogio de gratidão, você fala, ai, o que eu agradeço? Eu agradeço por, são 3 agradecimentos. Eu agradeço por, eu agradeço, pela comida, eu agradeço pela luz e eu agradeço pelas pessoas que estão aqui. Você começa com algo mais superficial, mais visível, assim, que tá visível aos seus olhos naquele momento. Aí você começa a pensar, cara, eu agradeço por todos os órgãos do meu corpo funcionar. Eu agradeço por eu ter água encanada na minha casa. E eu agradeço por poder falar. Aí depois você fala, nossa, eu agradeço pelo coletor menstrual, que facilita muito a minha vida. Eu agradeço por ter amigos e eu agradeço por saber ler e escrever. E as coisas vão... Cara, eu li uma vez, eu já falei aqui também, que a gente tem no mínimo 6.000 motivos por dia para agradecer. E tem gente que só sabe reclamar. Reclamar, reclamar, reclamar e ver dificuldade em tudo que acontece. Quando acontece uma coisa ruim, às vezes eu tô putaça da cara. E eu falo, mas eu penso, não, podia ser pior. Veja bem, olha, eu ainda tive muita sorte, porque aconteceu de tal jeito. Nem sempre é bom fazer isso, mas isso é um exercício, isso é um hábito que a gente cria. Então, crie o hábito de agradecer, porque ser reclamão, só ficar murmurando, só leva a tua vida para trás. E as pessoas não sabem ser gratas por aquilo que elas têm. Imagina, então, se amanhã você acordasse só com o que você agradeceu hoje. O que você teria, meu querido e minha querida? O que você teria? Fala pra mim. Tá agradecendo pouco, né? Então, bora agradecer mais. Então, elogio e gratidão, primeiro princípio. Oração. Oração, gente. Eu não sei rezar, eu não sei fazer uma oração bonita. Gente, oração é aquilo sincero. Se eu não me engano, foi a Santa Teresinha do Menino Jesus, não sei, eu vi num livrinho desses de loja de igreja, que ela falou que a oração, às vezes, mais profunda é aquela feita em silêncio, sem que você proclame nenhuma palavra. É aquela oração do coração. Eu não posso, eu sempre tô cercada de gente na minha casa, não tem tempo de rezar. No banho. No banho ali, Deus, obrigada, Senhor. Agradeço por esse dia, peço sua orientação, para que o Senhor me guie no caminho melhor, para que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia, para que eu possa entender seus ensinamentos, entender seus caminhos, me conectar com o Senhor naquilo que faz sentido, naquilo que é bom para mim. Então, Senhor, isso me coloca à sua disposição, que seja feita sua vontade, que eu possa ser sua serva, que eu possa ser canal de Deus para expandir e melhorar esse mundo, Senhor. Me ensina, Senhor, a ser uma pessoa melhor, me mostre o caminho e que eu possa reconhecer as coisas boas e seguir nos caminhos certos. Amém, assim seja, obrigada. Enfim, simples, né? Mas é aquela oração de entrega, onde você se abre e, muito importante, depois do momento de oração, de conversa com Deus, silenciar e receber essa mensagem. E ficar atento aos sinais. Às vezes não vai vir imediatamente depois da sua oração, mas ele vem. E para isso veio o nosso terceiro princípio, que é a conexão. Você ter essa conexão, você ter essa intimidade, você estar conectado com aquilo que você é, com a sua essência, a sua intuição. Não tá bom aqui, por que não tá bom? Tá me incomodando. Por quê? Por que tá me incomodando? O que é esse incômodo que eu tô sentindo? É essa conexão consigo mesmo, essa conexão com o alto. E isso faz muita diferença, gente, no nosso dia a dia. Pode ser que você não consiga, talvez, ter isso todos os dias, mas pelo menos 1 ou 2 vezes por semana
pratique a conexão, esse momento de silêncio, ou com uma música relaxante, onde você olha para a natureza, onde você está num canto da sua casa, em algum lugar que você consiga esvaziar um pouco a mente e se conectar realmente com algo maior, né? Então, muito importante, conversas saudáveis, né? Hoje, domingão, muito comum a gente se reunir com família. Hoje eu reuni com a minha família para comemorar meu pré-aniversário. E vão surgir conversas, falando mal de um parente, falando mal do outro, tirando um sarro, fazendo algum comentário maldoso. E o que acontece? Quando eu vejo que começa esses comentários e a conversa vai para esse lado, eu saio. Eu não fico mais ali debatendo, nem absorvendo aquilo, eu saio e não me conecto com aquilo, né? Então, muito importante a gente saber ter essas conversas, né? Às vezes falar de uma situação, tentar ser o mais imparcial, né? Tentar ser o mais parcial possível, né? De você não tomar nenhum lado, de você entender. Às vezes você vê que a pessoa tá muito frustrada, você ouvir. Não, entendo, pois é. Né? Às vezes fazer algum questionamento que possa ajudar a pessoa. Não, eu entendo realmente, né, o que você tá dizendo. Enfim, acolher aquilo, mas não tentar entrar naquela energia. Então a gente tem que se blindar muito, porque as conversas que não são saudáveis, elas abaixam muito a nossa energia e elas podem, assim, acabar com o nosso dia. Por quê? Porque a gente tem uma conexão alta, né, uma energia alta, requer cuidados e hábitos saudáveis que possam nos proporcionar essa energia elevada. Agora, pra gente, declinar, perder energia é muito mais rápido. Então, uma conversa não saudável pode afetar, sim, muito, muito a nossa energia, ok? E também nas conversas vem a questão da comparação. Então, a gente começa a se comparar muito com o carro que o outro tem, com a vida que o outro tem, com o relacionamento, com o dinheiro, com o emprego, enfim. E aí a gente vai, declinando. E o Bruno mesmo fala, Bruno Gimenez fala, na guerra da comparação, nenhuma autoestima sai ilesa. Então não adianta se comparar, porque a gente sempre vai perder, beleza? O quinto princípio é o capricho. Capricho é você fazer o melhor com aquilo que você tem. Então o capricho, ele também te dá aquela cobradinha, sabe? Aquele puxãozinho de orelha. Tipo, eu vou fazer assim, desse jeito mesmo. Não, mas eu posso fazer melhor, né? Olha, eu não tenho, assim, um arranjo de flores, mas eu vou arrumar essa mesa aqui e eu vou pegar umas lavandinhas que eu tenho ali, com uma garrafinha de coca que eu tenho ali no armário, vou pôr uma aguinha e vou colocar aqui. É o capricho, né? Eu ter uma toalha limpa, ter a casa organizada, né? Você ir fazer alguma coisa no seu trabalho, no seu emprego, ou para alguém na sua casa, você fazer aquilo com o seu melhor, né? Então é você fazer o melhor com aquilo que você tem, né? E o capricho também, Bruno fala, capricho é o pai da prosperidade. Então pode saber que nenhuma pessoa que seja próspera, ela faz as coisas sem capricho. As coisas da pessoa próspera, ela é muito caprichada, né? Então é a pessoa que ela sempre faz o melhor com aquilo que ela tem. Então isso também tá ligado com a prosperidade, né? Com a governança, que é o nosso sexto princípio, com o cuidado, com a responsabilidade, com o compromisso, enfim, o capricho traz muitas coisas que fazem muita diferença. Governança, né, dei uma pincelada nela aqui. Governança é fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito e do jeito que precisa ser feito. Essa é a governança. Às vezes a gente não tá bem, a gente oscila, sempre falo aqui no canal, normal. A gente oscila às vezes muito durante do mesmo dia. E isso pode ter interferência de ambientes que a gente transita. Isso pode ter uma causa hormonal para as mulheres, principalmente. Então a gente oscila muito, tá? Mas é importante você dar o seu melhor. Tô bem, esse é o meu melhor hoje. Esse é o meu melhor hoje. Esse é o meu melhor hoje. Esse é o meu melhor. Esse é o meu melhor. Esse é o meu melhor. Enfim, a gente vai oscilando. Mas a gente precisa fazer o que precisa ser feito, tá? Então, no caso de uma depressão, no caso de uma pessoa que já viu que baixou essa energia, é você sair, é você fazer um exercício, é você tomar banho. Tomar banho, gente. Tem muita gente que vai postergando o banho quando vai ficar dia sem banho. Isso já é um aviso de depressão, né? Então, assim, coisas básicas que você for adiando e for negligenciando,
perdendo essa governança com coisas básicas, isso aí vira uma bola de neve, né? Então, muito importante governança. Caridade. Caridade é você compartilhar aquilo que você tem e é uma forma de agradecer também com pessoas que têm menos, né? Que precisam mais. E eu vi uma vez um vídeo do Bruno, era 6 caixinhas, uma coisa assim, 6 caixas, eu não lembro o enunciado, mas ele falava sobre uma governança financeira, sobre um planejamento financeiro, e ali ele incluía então o envelope, a caixinha da caridade. E depois que eu assisti esse vídeo, todos os meses eu separo 5% do meu salário e dou. E antes eu conseguia doar muito mais, né? Eu tava num outro trabalho e, nossa, e quando eu conseguia doar ali mais de R$ 200 por mês, 300, 400, então eu recebia férias, às vezes 13º, e eu ficava muito feliz em doar. E uma das primeiras coisas que eu faço quando o meu salário cai na minha conta é fazer a doação, né? Já é nas minhas contas, ali nas minhas bênçãos fixas, doação. E eu me sinto muito bem, isso é natural e a gente não doa só dinheiro, né? Se você tá assistindo não tem essa condição agora, né? Porque vai ter um dia, mas não tem a condição agora de fazer uma doação financeira, você pode doar seu tempo como voluntário, você pode doar roupas que você tem na sua casa e não tá usando mais, enfim. A forma de se doar, né? De doar-se, ela é vasta, é muito ampla. Né? Você pode ser um bom ouvinte de alguém que precisa desabafar, você pode visitar instituições aí perto da sua casa, na sua cidade, que necessitem, você pode ir em ONGs de animais e passar um tempo lá fazendo um carinho nos bichinhos, enfim. Não envolve só dinheiro, né? A caridade, ela é realmente uma atitude, né? E é um hábito que a gente também pode desenvolver. Como eu falei, depois de um vídeo, isso começou na minha vida e eu aplico isso todos os meses, né, financeiramente. E também acredito que tem outras formas de ser caridosa e eu uso isso, né, com um jeito de ser, de tratar as pessoas, de poder ajudar da forma que eu consigo, com a disponibilidade que eu tenho, né. E o último princípio, estudos. Né? Então, o estudo, ele não é só sobre estudar algo para ganhar com isso financeiramente, né? Que a gente está muito acostumado com esse estudo informacional. Aqui eu falo muito sobre um estudo transformacional. O que é esse estudo transformacional? É um estudo, um conteúdo, uma informação que te transforma, que faz você sentir diferente, pensar diferente, agir diferente, né? Que não é só uma informação que você capta e passa aquilo, né? Realmente são conteúdos que fazem mudanças no seu comportamento, no seu dia a dia, na forma como você trata as pessoas, na forma como você se trata, né? Então essa caminhada, ela é muito individual, muito pessoal. E compartilhar aqui no Mensagem de Luz com vocês, na verdade, é trazer um pouco dessa jornada e mostrar para todo mundo que sim, você pode também ter a sua jornada pessoal, parar de se distrair com coisas externas, com a vida dos outros, com notícia de internet, com famoso, com futebol, com bets e tudo mais, e voltar o foco da sua vida, a luz ali, ó, a luz principal para a sua vida, para a sua história, para aquilo que precisa ser melhorado em você. Então, sim, os estudos, eles complementam muito todos esses princípios que eu falei aqui, e eu tenho certeza que se um ser humano, se uma pessoa tiver praticando esses 8 princípios diariamente, essa pessoa, ela vai se curando e ela vai achando os caminhos certos e saudáveis para sair de depressão, para curar aí ansiedades, para ter um rumo na vida, para tomar decisões acertadas, né, para ter um discernimento do caminho certo e melhor a seguir. E o caminho é o melhor para você, né? Não para os outros, então é algo muito individual. E isso, com certeza, se essa informação chegasse a mais pessoas, a gente salvaria vidas. Porque a salvação, ela é individual, né? Esse caminho, ele é individual. E ele pode ser um caminho muito solitário, muitas vezes né? Essa busca interior.
Mas aí a gente tem aquela centelha divina, a gente tem aquele propósito, e a gente tem a gratidão, e a gente enxerga tudo com um olhar de gratidão, de algo maior, sabe? Daquele cuidado de Deus, e aquilo vai dando um combustível, vai aumentando a nossa energia, e a gente vai se conectando com o alto e se conectando com pessoas que também a gente vai atraindo, porque a nossa energia vai melhorando. Então, com certeza, até o Bruno mesmo fala que várias pessoas começaram a assistir o Casa de Luz e se sentiram melhores, e eram pessoas que estavam sim pensando em se suicidar, em tirar a própria vida, que não tinham mais assim perspectiva nenhuma, né, de ter uma vida feliz, de ter uma vida saudável, que tomavam remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para comer, remédio para viver, remédio para tudo, e que foram aos poucos desmamando desses remédios, se tornando menos dependente de remédios para poder ser dono da sua vida, dono das suas escolhas, né? E afinal, as mãos que amarram seus camelos, né? Que amarram o camelo é a sua, né? Deus tem a parábola, né? Do homem que estava no deserto e aí ele estava morrendo de fome, de sede há dias ali caminhando, achou um oásis, agradeceu, obrigada lá, né? Enfim, e aí ele foi, comeu frutas e bebeu água, e aí, né, deu aquele sono, né, barriga cheia, e aí ele pediu: Deus, vou descansar, por favor, amarre meu camelo, né, não permita que meu camelo fuja enquanto eu descanso, e adormeceu, né, encostado no tronco de uma árvore. E aí, no outro dia, quando ele acordou, o camelo dele havia fugido, né, e aí ele falou: Deus, eu te pedi antes de dormir que tivesse amarrado o meu camelo, que não deixasse ele fugir. E aí vem a voz do céu e fala: mas as únicas mãos que eu tinha para amarrar o camelo eram as suas, né? Então as únicas mãos que podem amarrar o nosso camelo são as nossas, né? Ninguém vai fazer isso pela gente. E por mais que Deus esteja ali intercedendo e nos protegendo e nos guiando, né, mandando as flechas dos anjos aí na nossa vida, as únicas mãos que ele pode usar para agir é a nossa, são as nossas, né? Então a gente tem que tomar essa responsabilidade, tirar essa história de vítima, de vilão e de mocinho da nossa vida, limpar isso para poder viver melhor, para poder contemplar essa vida que a gente tem, e quanto ela é bonita, quanto ela é rara, quanto ela é magnífica, quanto ela é boa, né? E se a gente não vê isso, as chances que a gente tem de cair em depressão, de ser tomado por síndrome do pânico, crise de ansiedade, e aí é isso que vai levando as pessoas a caminhos muitas vezes sem volta, né? Então, o que eu posso dizer, se você já pensou, né, ou ainda pensa em tentar tirar a própria vida, em acabar com esse sofrimento, em preencher esse vazio que parece que não tem fim, esse buraco dentro de você, saiba que tem solução, saiba que tem um caminho, e ele está dentro de você. E não pense que tirar a sua própria vida vai curar isso, ou vai resolver, e que do outro lado vai ser melhor, porque não vai. Eu já estou te dizendo, não vai ser. Não vai resolver. Você só vai causar dor para sua alma e para as pessoas que te amam e que vão ficar aqui. Então procure ajuda, né? Se você não consegue sozinho, claro, você vai precisar de ajuda no começo. Não sei que estágio que você possa estar, enfim, mas você vai precisar de ajuda. Não tenha vergonha, não tenha medo, não se ache inferior em pedir ajuda, porque quem pede ajuda tem que ter muita coragem. A pessoa que pede ajuda é muito corajoso. Então seja corajoso. Peça ajuda. Peça ajuda e saiba que sim, tem pessoas, tem anjos aí perto de você que vão poder te ajudar. Tem muito conteúdo gratuito aqui na internet, então não precisa você ter dinheiro, não precisa você pagar. O Casa de Luz mesmo, no canal Casa de Luz Oficial no YouTube, de segunda a sexta, às 7h50 da manhã, é um manual, é um dia a dia para ter uma vida melhor, para ter uma conexão com o alto, para ter uma conexão consigo mesma. E é isso, gente, é um caminho muito bom e muito melhor, é um caminho de luz, de fato. Então, não se sinta menor do que ninguém,
Não se sinta menos amado, não se sinta menos importante, não se sinta menos. Mas por você, pelas pessoas que você ama, procure ajuda. Procure um caminho que faça sentido para você e que te faça bem. Tem livros, tem vídeos, tem grupos de apoio, tem profissionais da saúde, terapeutas. Eu mesmo como terapeuta, a Aura Master, posso te ajudar. Então procure pessoas que possam te auxiliar para que você vá para um caminho de luz, porque o caminho do suicídio é um caminho sem volta e não é um caminho bom. Não vai ser um caminho que vai solucionar problema algum, só vai trazer mais problema. Então, nesse Setembro Amarelo, se você tem algum amigo, se você mesmo tem isso na sua família ou com você mesmo isso acontece, fique atento, procure ajuda, leia sobre isso, se abra com alguém, né? Procure uma rede de apoio, procure pessoas que vão saber te compreender, te acolher e mostrar que tem saída sim, que tem uma vida linda, que a vida é justa e ela tá te esperando e que tem muitas maravilhas para serem vividas, tá bom? Então, minha mensagem dessa semana é essa. Desejo uma ótima semana. Meu inferno astral tá acabando, gente. Ai, meu Deus, terça é meu aniversário. Já estou sentindo, vendo a luz no fim do túnel. Tudo vai melhorar, graças a Deus. A energia muda, né? As coisas fluem. E é isso. Então, um beijo no coração de vocês e uma ótima semana, tá bom? Até mais.